A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Essa frase pertence a um ensaio de Howard Phillips Lovecraft, um dos nomes mais renomados quando se discute o terror cósmico na literatura. No vídeo de hoje, mergulharemos um pouco mais nesse universo fúnebre e obscuro, discutindo o primeiro trabalho profissional desse autor revolucionário do gênero terror, o conto Dagon. Meu nome é João Pedro e junto do Lucas, do Rian e do Ronan, vocês serão apresentados a vida e obra desse autor, aqui no canal 132 Contos. Nascido na cidade de Providence no ano de 1890, Howard Phillips Lovecraft teve uma infância privilegiada financeiramente. Entretanto, com apenas 3 anos de idade, o seu pai Winfield Scott Lovecraft foi internado num hospital psiquiátrico após ter uma crise nervosa que o levou a falar e fazer coisas sem sentido algum. 5 anos depois, seu pai veio a óbito, vítima de sífilis, doença que, quando não cuidada, causa danos cerebrais a longo prazo. Após isso, Howard foi morar na mansão do avô, Whipple Van Buren Phillips, local onde criou o hábito da leitura e a paixão pelos astros. Posteriormente, tentou seguir a carreira de astrônomo, porém, como foi impedido de cursar a faculdade desejada, não pôde se formar na área. No ano de 1904, Whipple faleceu, levando a família a se mudar para uma residência mais simples, e as coisas não melhoraram, pois a herança deixada também foi mal administrada. Fator alarmante, pois Howard se recusava a escrever para revistas mal remuneradas, devido aos seus ideais aristocratas e a ideia de que fora criado para ser um nobre. Sendo assim, devido aos seus preconceitos que também se refletiam em suas obras, escrevia como um ghostwriter para esconder a sua identidade. Em 1911, se tornou crítico e conheceu sua futura esposa, a Sonia Greene. Mas somente no ano de 1917 que Howard veio escrever a sua primeira escrita profissional, Dagon, para a revista Weird Tales, uma das mais importantes revistas da época. Uma das primeiras histórias escritas por H.P. Lovecraft, Dagon, se inicia com um homem desconhecido contando sobre a sua fuga de combatedores alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Após ficar dias à deriva no mar, ele acordou em uma ilha feita de lodo marítimo tão extenso que já não se podia mais ouvir o oceano. A história caótica, contada através das recordações de um homem com a mente fragilizada, leva o leitor a uma viagem de terror e nervosismo, trazendo para quem acompanha as cenas uma sensação de naufrágio e medo desconhecido, o fazendo questionar o tempo todo sobre a sanidade do personagem e suas visões. Um fator importante para tal terror vem do espaço em que a história ocorre. Em primeiro momento, escasso de elementos, um mar aberto, seguindo então para um espaço com apenas lodo à vista. Então, com mais elementos sendo introduzidos ao pouco, a obra faz uso da chamada ambientação dissimulada, explicada por Antônio Dimas em Espaço e Romance como uma ambientação que requer redobrar a atenção do leitor, que a ela emprestará uma carga de significado muitas vezes insuspeitos. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Dos detalhes eu jamais saberei, pois minha letargia, embora agitada e infestada de sonhos, era contínua. Quando por fim despertei, descobri-me parcialmente sugado por uma viscosa extensão de lodo negro infernal que se espalhava à minha volta em ondulações monótonas até onde a vista alcançava, na qual meu barco jazia encalhado a alguma distância. Em Dagon, de certa forma, essa é a primeira parte em que vemos o protagonista se encontrar no ambiente sombrio da vastidão de azul ininterrupto do mar até a extensão de lodo negro, como o náufrago que é o protagonista descreve. A mudança desse ambiente se torna de forma misteriosa, pois acontece enquanto a personagem dormia. O chão viscoso e apodrecido apresentava carcaças de peixes e coisas que o personagem fala que são indescritíveis. E essa parte de indescritível é muito importante no horror cósmico. Na verdade, é indispensável que esteja presente elementos que são
indescritíveis e inconcebíveis à lógica do ser humano. Essa é a pura essência do gênero do horror cósmico. A mestranda Verônica Maria Valadares de Paiva diz que o horror cósmico se caracteriza pelo medo causado quando nos defrontamos com algum fenômeno, algo no universo que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, está além da compreensão. Seres indescritíveis, cenários macabros, alucinações que enlouquecem a personagem. Isso é o cerne da maioria do conteúdo que Lovecraft escrevia. Porém, no caso de Dagon, o que mais se sobressai seria o espaço tenebroso, o espaço sombrio em que o personagem se encontra. O ápice do papel dessa ambientação dissimulada, que é uma ambientação que é carregada de significados que são importantes para o conto, se dá quando o nosso personagem, o náufrago, decide explorar esse lugar. E nessa busca dele, ele acaba tomando por norte um monte que se sobressai no horizonte. Quando ele chega nesse monte, ele está muito cansado, a viagem toma dias dele. Então ele chega muito cansado e ele decide dormir no pé desse monte. E é quando ele tem sonhos assustadores e esquisitos, estranhos. Quando ele acorda e decide escalar esse monte, que não é um monte tão íngreme, ele se depara com esse precipício, onde ele consegue ver alguns monólitos e algumas coisas que parecem que foram feitas por mãos de humanos. Talvez não de humanos, mas com certeza não foi obra da natureza o que ele estava vendo. Ao se aproximar desse monólito que está gravado e cheio de hieróglifos, ele acaba percebendo que são hieróglifos que são distintos de tudo que ele já viu e desafia todo o repertório e conhecimento dele. Ele menciona ver seres abissais que se parecem com humanos, mas tinham o triplo ou o quádruplo de tamanho. Seres que ele diz que são indescritíveis. E o choque dele é tanto que quando ele acorda já resgatado no navio, ele duvida que aquilo aconteceu de verdade. Ele acha que tudo foi um sonho. Mas como se passou dias e dias dentro daquele ambiente, se estende por um lodo cheio de carcaças e coisas indescritíveis, mortas, ele meio que tem certeza que aquilo foi real. Na verdade, ele não tem certeza de que aquilo foi real, mas ele tem as suas dúvidas se foi uma alucinação ou não, porque as experiências dele são muito, muito válidas ali. O lodo negro em Dagon pode ser interpretado como o medo do desconhecido, porque é o medo mais primordial que existe, segundo Lovecraft. Afinal, o que vai ilustrar mais o medo do desconhecido do que acordar do nada numa extensão de lodo gigantesca, cheio de carcaça de monstro e de peixe e de seres abissais que você nunca viu? E acho que é por isso que é o conto mais conhecido dele. Então, após vislumbrar essa coisa tão terrível e tão inconcebível para a mente, o nosso náufrago, que é a personagem, acaba conseguindo sobreviver apenas utilizando substâncias ilícitas, porque a mente dele já estava destruída. E é por isso que vem essa dualidade de será que isso aconteceu de verdade ou será que foi só alguma coisa que ele alucinou? Dagon leva o leitor às profundezas de uma mente insana, conforme acompanhamos o narrador recordando os terríveis e traumáticos acontecimentos que o deixaram naquele estado. A primeira coisa a se notar é que não sabemos se os eventos aconteceram da forma com que o narrador conta, porque afinal ele escreve a carta já afetado pela loucura e em um momento de abstinência de morfina, que é a droga que ele se viciou como um meio de fuga da realidade. Então não dá para ter certeza se o que ele está escrevendo realmente aconteceu ou se é mais um fruto da sua loucura. A construção do medo é também bastante importante para a mensagem do conto, pois vemos uma sucessão de acontecimentos cada vez mais esquisitos e cada vez mais perigosos, escalando em uma sequência de anormalidades que não só fisgam a atenção por essa estranheza toda, mas também cria um sentimento de alerta para algum perigo iminente. Então, temos a aparição, real ou não, desse perigo iminente, em um clímax de irrealidade que é a causa definitiva da loucura do personagem. É um acontecimento tão horripilante
que ele perde completamente o controle de si, até acordar na segurança e na normalidade do cotidiano, já na cidade, como se tudo aquilo que aconteceu com ele não se passasse de um sonho. O conto nos faz questionar e refletir sobre a pequenez humana, o quão somos frágeis e suscetíveis ao medo, e também o quão pouco conhecemos, principalmente sobre aquilo que está nos lugares onde não podemos alcançar. Lovecraft pega a raiz do medo, que é esse temor ao desconhecido, e extrapola a níveis ciclópicos ou cósmicos, criando uma ameaça que não só não se pode vencer, como ela está à espreita, em algum lugar do infinito oceano, esperando a hora de dar fim à humanidade.